Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Na aula de hoje de sistemas operacionais, nós vamos continuar a entender um pouquinho mais o que são os sistemas operacionais e vamos falar sobre uma coisa muito importante que todo sistema operacional tem, que é o sistema de arquivos. Então nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o que é um armazenamento de massa e o que é um sistema de arquivos. Então vem comigo que a aula de hoje é extensa e nós só temos 20 minutos para estudar tudo que a gente pode saber sobre mídias digitais, armazenamento de massa e como o sistema operacional conversa com esses armazenamentos de massa. Vamos embora! Então, pessoal, para a gente poder começar a explicar o que são pastas e arquivos e para que servem os caracteres Coringa, eu preciso explicar para vocês um conceito básico que é o tal do armazenamento de massa. O tal armazenamento de massa, você pode ver ele fazendo uma analogia com os humanos, né? Você pode ver ele como a biblioteca que o seu computador pode usar para trazer conhecimentos para a memória dele, né? Então eu vou fazer a analogia aqui com o ser humano. Normalmente o ser humano ele tem uma memória dentro do cérebro dele, que no computador seria a memória RAM, e essa é a memória que nós usamos para trabalhar os dados, né? Então, normalmente quando a gente precisa fazer uma conta, por exemplo, a gente vai lá, pega os números das contas, traz para a nossa cabeça, resolve na nossa cabeça. O problema é que essa memória RAM, ou a nossa memória da nossa cabeça, ela é limitada. A gente não consegue lembrar de tudo. Então vamos supor que você seja um cozinheiro. Você pode ser um excelente cozinheiro, você pode ser o melhor cozinheiro do mundo. Mas a menos que você tenha memória idética, né, que seja capaz de guardar todas as informações na sua cabeça, seja um prodígio intelectual, você não consegue guardar todas as receitas dos pratos que você faz dentro da sua cabeça. Normalmente todo cozinheiro tem um livrinho e esse livrinho ali tem todas as receitas dele para que ele possa ler a receita, se lembrar como faz aquele prato, ou seja, ele vai lá na memória auxiliar ou a memória de massa, que no caso do cozinheiro é o livrinho de receitas dele, ele lê a receita, traz a receita de volta para o cérebro dele, para a cabeça dele, e aí ele vai lá e processa a receita e faz o bolo, o prato, ou seja lá que receita que ele leu lá no livrinho de receitas dele. Então nessa analogia que a gente está fazendo aqui, a memória RAM, né, que é aquela memória quando você compra o seu computador lá tem 8 GB, 16 GB, 32 GB, ela tem aquele tamanhozinho menor, que é a memória que o processador pode acessar para fazer seus cálculos e fazer seus processamentos. Essa é a memória do cérebro do computador. Mas quando você compra um computador, seu computador também tem aquela memória lá, que pode ser o tamanho do SSD, ou o tamanho do HD, né? Aquela que vem 1 TB, 2 TB, dos 512 GB, né? Que como vocês podem ver, 1 TB é muito maior do que 32 GB, né? E na nossa analogia, essa memória de massa é o tal do livrinho de receitas lá do cozinheiro, onde ele coloca as receitas dele para que ele, no dia que ele precisar daquele conhecimento, daqueles dados, ele simplesmente tirar da memória de massa e trazer para a memória RAM. E aí, meu amigo escovador de bytes, os armazenamentos de massa existem nas mais variadas formas. No início da computação, lá quando tudo era mato, o pessoal usava esse cara aqui, o cartão perfurado, como uma forma de armazenar dados. Aqui a gente também, naquela época lá, quando tudo era mato, a gente tinha as fitas magnéticas, né, as enormes fitas que ficavam nos computadores de grande porte, como essa aqui. Fitas cassete, que são as conhecidas, muito conhecidas fitinhas de nós MSXeiros, a gente adorava usar essas fitinhas cassete aqui, por mais safadas que elas fossem, elas eram extremamente baratinhas e a gente conseguia usar esse meio analógico para guardar dados digitais, né? Então aqui existia uma forma de você converter os dados digitais para analógico usando uma fitinha cassete, que nós MSXeiros usamos muito. Fitas streamer também foi usado muito na era do PC, lá, década de 90, para fazer backups e tal. Disquetes dos mais variados formatos, disquetes de 3 polegadas, discos de alta capacidade, como por exemplo esse Super Disc 120 MB, aqui discos zip também, disquetes de 3,5, disquetes de 5 por 1/4, esses disquetes aqui de 8 polegadas, que também eram usados muito aqui nessa época aqui dos mainframes, né? Ainda são muito usados até hoje, que os mainframes não pararam de ser usados, mas
a mídia claramente obsoleta, que ainda é muito utilizada, né? Então um disquete, jazz drives aqui, por exemplo, com alta capacidade, até o que a gente considera hoje os mais modernos meios, né, de armazenamento de dados, como por exemplo o disco mecânico, né, o famoso HD, que consegue guardar grandes quantidades de dados, né, de forma confiável. E obviamente os SSDs, né, que hoje em dia são os queridinhos de todo mundo, porque eles são muito rápidos e tal. Então tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês são apenas algumas formas de fazer armazenamento de massa, e pode ter certeza que existem muitas outras além dessas. E o sistema operacional que a gente usa, ele, obviamente, guardado as restrições de época, de era, de cada um desses tipos de mídia, né? Desses tipos de mídia, magnéticas ou não, são essas mídias que o sistema operacional precisava conversar, dependendo da era que ele estava, né? Então, década de 60, década de 70, aqui, essa galera aqui mais década de 80, né? Aqui já é uma galera mais década de 90 para frente, né? Aqui já é mais anos 2000, já é uma tecnologia mais recente, enfim. Guardadas as restrições das eras, os sistemas operacionais precisam falar com todos esses tipos de armazenamento de massa. E aí, meu amigo escovador de bytes, como é que o nosso queridíssimo sistema operacional conversa com todas essas mídias que eu mostrei aí para vocês agora? Ele usa essa coisinha aqui muito bacana, chamada sistema de arquivos. Todo sistema operacional, normalmente ele tem um sistema de arquivos. E o sistema de arquivos nada mais é que a receita do sistema operacional de como guardar arquivos em uma determinada mídia. E leia-se que mídia, todas aquelas mídias que eu mostrei ali para vocês anteriormente, cada uma delas tem uma peculiaridade. E o sistema operacional ele tem que ter uma forma de organizar como é que os arquivos vão ficar guardados lá dentro. O MSX-DOS ele consegue dividir a nossa mídia em partições. Partições são separações lógicas dentro lá da mídia que você pode usar para endereçar como se fossem dispositivos. Então, se você tiver por exemplo, um disco SD, né? Se você tiver lá um cartãozinho SD lá na sua SD Mapper muito grande, né? Vamos supor, você tem aqui quando a gente fala de FAT16 aqui, nossas partições podem ter até 4 GB. E é por isso que quando você compra lá uma SD Mapper, né? Ele vem com um cartãozinho de 4 GB. Mas, porque esse tamanho é o tamanho máximo de partição que você consegue quando você está falando de FAT16, eu vou explicar isso mais para frente. Mas isso não impede você de particionar um disco maior. Por exemplo, vamos supor que você tenha lá um disco de 8 GB, no caso um cartão SD de 8 GB, né? Nada impede que você vai lá, pega esse teu cartão de 8 GB, divide ele por 2 e criando assim duas partições de 4 GB. E aí assinalar a cada uma dessas partições de 4 GB um dispositivo. Então esse aqui seria o seu dispositivo A, por exemplo. E esse aqui seria o seu dispositivo B. E aí, usando essas técnicas de particionamento, você consegue usar discos maiores do que o tamanho da partição permitida. E aí, uma coisa interessante aqui é que o MSX-DOS, não por coincidência, porque ele é derivado do MS-DOS, ele usa os mesmos sistemas de arquivo do MS-DOS. O que é um privilégio para nós, escovadores de bytes, retrocomputeiros que gostam de usar o MSX como plataforma de retrocomputação, porque isso é um privilégio que nós, usuários de MSX, temos. Como o MSX-DOS usa os mesmos sistemas de arquivo do MS-DOS, que é o DOS da Microsoft, o MSX-DOS também é da Microsoft, significa que a gente pode criar discos de MSX em computadores modernos, que é um privilégio muito grande que outras plataformas, TRS-80, Texas Instruments, não tem, que é uma coisa muito legal. E quais são os sistemas de arquivos que nós usamos aqui no nosso queridíssimo MSX-DOS? O MSX-DOS 1, o MSX-DOS 1 usa um sistema de arquivo chamado FAT12, que é um sistema de arquivo que usa 12 bits
para endereçar os seus setores. Eu vou explicar isso também mais tarde. E a partir do Nextor, nós tivemos aqui o FAT16 real. Nós tivemos uma menina coreana que conseguiu botar o FAT16 antes do Nextor, mas para que a solução dela funcionasse, a gente precisava ter primeiro uma partiçãozinha de boot aqui em FAT12, que é o sistema de arquivos do MSX2.1, e aí todo o resto do disco poderia ser particionado em FAT16. Mas essa solução, apesar de já quebrar um galho na época, não era uma implementação FAT16 real. O primeiro sistema que implementou o FAT16 de forma real foi o nosso amigo Nestor Soriano, com o seu poderosíssimo FAT suporte nativo ao FAT16 dentro do Nextor. E aí, meu amigo escovador de bytes, está curtindo o vídeo de hoje? Se você está curtindo o vídeo de hoje, não se esqueça que você pode clicar aqui no botão Valeu do YouTube e doar qualquer quantia para o canal. Doa quem quiser, o quanto quiser. Todas as nossas doações são completamente voluntárias. Além disso, meu amigo escovador de bytes, você também pode entrar nos nossos programas de patrocínio. Você pode entrar lá no patreon.com/TheByteCreator e entrar na nossa categoria de $1 do Patreon, ou clicar no botão Seja Membro aqui do nosso queridíssimo YouTube. Todos os membros ganharão acesso antecipado aos vídeos do canal, o verdadeiro escovador de byte assiste os vídeos primeiro, um chat exclusivo comigo, com os outros escovadores de byte, para poder bater papo lá no Patreon, além, é claro, dos nossos Thank You Discs na faixa que você recebe lá na seção compras lá do Patreon, ou se você for um queridíssimo escovador de bytes aqui do YouTube, manda um e-mail para thebytecreator@gmail.com. Eu vou fazer questão de mandar os Thank You Discs para você, zipadinhos, bonitinhos, para você poder usar no seu emulador, no seu MSX real, onde você quiser. E agora, esse mês especificamente, os verdadeiros escovadores de bytes, ou seja, todos os escovadores de bytes que se inscreverem até o dia 26 de outubro, vão participar do nosso sorteio da MSX Rio, onde nós vamos sortear uma camisa MSX tamanho pequeno e vamos sortear também um cartucho do Zanac, com um cartucho reprodução do Zanac, com o menu de trapaça, que está lá, eu expliquei recentemente aí num dos vídeos do canal. Você vai poder brincar com ele e poder terminar o Zanac usando todas as roubalheiras possíveis. Então, não se esqueça de se inscrever aí nos programas de patrocínio para participar do sorteio. E vamos embora, que a gente ainda tem muito para aprender aqui sobre os sistemas de arquivo do MSX. Então, meu amigo escovador de bytes, para trazer esse conceito de particionamento para vocês de uma forma mais prática, hoje nós vamos fazer um exercício prático aqui, vamos fazer a demonstração de como é que a gente pega aqui um cartão SDzinho aqui, ó. Nesse caso, para a gente particionar ele, eu vou usar um cartão de 8 GB. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse cartão aqui de 8 GB e vamos particionar ele em duas partições e atribuir unidades lógicas para esse cartãozinho. Então, esse aqui é um cartãozinho bem vagabundinho, de 8 GB, é só para a gente demonstrar mesmo, só para mostrar na aula. E nós vamos fazer isso usando a SD Mapper do amigo Paulo Maluf. Tem review aí da SD Mapper do Maluf aí dentro do canal, pode procurar lá na playlist de reviews lá, que a gente fala sobre ela. E uma das características interessantes dela é que ela vem com a ferramenta FDisk diretamente instalada na ROM. Quando você instala o Nextor nela, o Nextor tem lá dentro da ROM do nosso queridíssimo SD Mapper o FDisk, que é a ferramenta que nós usamos para fazer o particionamento de disco dentro dos cartões. Então vamos lá, galera, vocês estão vendo que a gente está aqui no sistema operacional. Estamos lá no disco A, que é o disco que está aqui no SD1, que é o nosso primeiro SD1, que tem o Nextor instalado e que fez a instalação toda das coisas lá na SD Mapper. E aí a gente colocou o disco que a gente quer particionar ali dentro do SD2. Vocês lembram lá que a SD Mapper ela tem 2 slots para cartões SD. Então a gente colocou o disco que a gente vai particionar hoje no cartão SD. E para chamar a ferramenta do FDisk, que nós vamos usar hoje para gerar essas partições, nós vamos dar aqui Basic, para ir para o Basic. E dentro do Basic nós vamos dar um call para chamar lá no Nextor o nosso poderosíssimo FDisk.
E aí a gente é levado para essa interface aí do Nextor, onde a gente tem lá o SD Mapper Driver, que é o driver da SD Mapper do Maluf, que tem lá, tá usando a versão 1.04 e ela tá no slot 1.1. Então vamos botar um aqui, e aí você vai ver que tem dois cartões lá, o cartão 1, que é o SE04G, e o cartão 2, que é o SD, o mais genericão. Então se eu clicar aqui no 2, nós vamos para ele, e vocês vão ver que é um cartão de 8 GB, que tem 7.560 MB, é um pouco menos de 8 GB, mas dá quase 8 GB aí. Isso é muito comum quando a gente fala de armazenamento de massa, né? Normalmente eles costumam arredondar muito para cima os valores, mas esse é o cara. Então vou dar um aqui para ir para ele, e aí ele está dizendo aqui, ó, ele tem a Logical Unit 1, tamanho de 7.600 MB. Ele fala aqui que as nossas mudanças só são efetuadas, propriamente ditas, quando a gente aperta o W. E aí nós podemos apagar todas as partições ou mostrar as partições. Então vamos mostrar as partições, só para você ver. Nesse caso aqui nós temos uma partição FAT32 de 512 MB, que não é suportada, e uma partição Type 83 de 7.047 MB, que também não é suportada. Então nós vamos apagar essas partições. Então vou dar ESC aqui para voltar para o menu anterior, vou dar D, e aí ele está perguntando se eu quero realmente descartar todas as partições que estão lá. Eu vou falar que sim, e eu vou descartar. E aqui, ó, olha só que interessante, depois que eu descartei as partições, ele falou que não tem mais nenhuma partição encontrada ou definida. E aí, nós temos a opção A para adicionar uma partição de 4.096 e a opção P para adicionar uma partição de algum tamanho para a gente lidar de forma customizada, criar uma partição de um tamanho customizado. Então ele já oferece lá o maior tamanho de partição na opção A e eu vou nela lá. Então eu vou no A. E aí, ó, o que ele fez? Ele pegou aquele valor lá de 7.500 e pouco, diminuiu do valor da partição que a gente já criou agora, que é a partição de 4.096 MB, e disse que agora a gente tem mais 3.464 MB para outra partição. E eu vou dar ADD, vou apertar a opção A de novo para dar ADD, e agora a gente tem as duas partições. Se eu der S, olha lá, agora nós temos uma partição FAT16, que eu expliquei para vocês que é a partição do Nextor. Nós estamos usando o FDisk do Nextor, então ele vai criar as partições em FAT16. Então ele criou uma partição lá de 4.096 e uma partição de 3.464, que é o tamanho total do disco. Então vamos voltar. E agora eu vou dar W para gravar essas partições efetivamente no disco. E aí ele está dizendo que ele vai destruir tudo que tiver naquele disco. Por mim tudo bem, porque esse cartão aqui não tem nada de importante. Eu vou dar Yes. Lembrando para vocês, meus amigos corredor de bytes, se você tiver alguma coisa importante no seu cartão, tire um backup do cartão. E agora nós vamos esperar calmamente aqui a criação das partições. Ele já criou a partição 1, já criou a partição 2. E agora ele está dizendo que esse dispositivo tem drives mapeados a ele. Então ele está mandando a gente resetar o computador. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos dar aqui um reset. Vamos dar um boot aqui no nosso Turbo R. Agora, meu amigo, nós temos as partições lá. Se eu der aqui um B, vocês vão achar uma coisa muito esquisita. Olha lá. Esse cara aqui é a nossa partição B, que é a nossa partição de 4.193... 4193536K, que é a nossa primeira partição que a gente criou lá, nossa partição de 4 MB. E se eu for aqui no disco C, ele trouxe aqui o nosso disquete. Por que ele não trouxe a outra no disco C, a outra unidade que a gente acabou de criar? Porque para que a gente possa usar a outra partição que a gente criou, que é uma partição estendida, a gente precisa criar uma unidade lógica nesse drive. E para isso a gente usa o comando mapDrive, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Infelizmente, acabamos com os nossos 20 minutos de aula. Terminamos aí o nosso tempinho de aula de hoje. Mas hoje você sabe o que são os armazenamentos de massa
e você sabe o que é uma partição, o que é um sistema de arquivo, o que é uma partição, e você já tem alguns conhecimentos mínimos sobre o que são esses sistemas de arquivos. Então, nas próximas aulas, nós vamos continuar explicando um pouquinho mais sobre os sistemas de arquivos, mas também vamos falar sobre o que é um arquivo, o que é uma pasta, vamos falar também as diferenças no tratamento das pastas e dos arquivos do MSX2 1 para o MSX2 2. Enfim, temos muitas coisas para falar e agora, pelo menos, você já tem mais ou menos uma ideia de como particionar o seu cartãozinho. E também vamos aprender lá na próxima aula a fazer aquela outra partição que ficou de fora lá, usar o comando mapdrive para a gente criar unidades de discos virtuais em partições estendidas. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça que dia 26 de outubro vai ter MSX Rio, e por ter MSX Rio nós vamos ter os nossos 2 sorteios, que é o sorteio da camisa de tamanho P do MSX e o sorteio do nosso cartucho reprodução Zanac lá, com a versão do Zanac com o menu de trapaça. Também vão ser sorteados no dia 26 de outubro. Então, amigo, não se esqueça de se inscrever nos programas de patrocínio para poder participar dos sorteios. E agora vamos aproveitar esse momento final para dar aquele amplexo caloroso, para dar um abraço amigo aqui na galerinha da lateral do vídeo, que são os nossos amigos verdadeiros escovadores de byte, que estão apoiando o canal e que, por consequência, já estão participando do sorteio do dia 26. Então, meu amigo, um grande beijo, obrigado por ter ficado na aula até agora e, acima de tudo, jamais se esqueça de ser feliz. Abraço. Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amigo escovador de bytes. Nós estamos sentados aqui no nosso Turbo R e hoje nós vamos fazer mais um videozinho falando para vocês, mostrando para vocês sistemas operacionais. E na aula de hoje eu vou pegar exatamente a partir da aula anterior, onde nós paramos, onde nós pegamos lá o nosso cartãozinho SD lá com a nossa poderosíssima Maluf Mapper. Nós colocamos um outro cartão SD aqui na segunda slot da SD Mapper. Nós particionamos esse cara, criamos lá 2 partições e hoje nós vamos brincar um pouquinho com essa outra partição que nós criamos. Também vamos aproveitar, mostrar um pouquinho também de como a gente brinca com as pastas. No MSX2 1 a gente não tem pasta, mas no MSX2 2 a gente tem. Nomes de arquivo, caracteres coringa, esse tipo de coisa. Então vamos embora, vamos continuar aqui brincando com a nossa SD Mapper, brincando de particionar e criar unidades lógicas aqui dentro dos cartões SD. E vamos dar uma olhadinha um pouco mais, andar com mais alguns comandinhos aí do MS-DOS, do MSX-DOS, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos embora. Então, meu amigo escovador de bytes, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, para a gente começar a brincar com o mapdrive, que é esse comandinho mágico que vai trazer aí a unidade C para a gente, é obter esse comando mapdrive, né? E aí alguns agora estão perguntando, mas pô, Manel, você não tinha dito que o mapdrive é um comando do Nextor? E ele é um comando do Nextor. E justamente por ser um comando do Nextor, ele vem no pacote do Nextor, mas ele é um comando externo. Todos os comandos que nós vemos aí de sistemas operacionais, ou eles são comandos internos, que são rodados dentro lá do command.com ou do command2.com, dependendo da versão do MSX-DOS que você está usando. Mas alguns comandos são externos. Então, para a gente trabalhar com esses comandos externos, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o pacote do Nextor. Para nossa sorte, que temos aqui Obsonet e temos acesso à internet, nós podemos usar o MSX Hub para trazer para a gente o nosso queridíssimo comando mapdrive pelo Nextor. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar pegando aqui o nosso queridíssimo Nextor. Como eu já tenho o Hub instalado aqui, vou aqui dar um Hub install Nextor. Lembrando para você, meu amigo escovador de bytes, que se você não tiver o MSX Hub, você pode pegar na internet, em qualquer lugar aí, só procurar lá no nosso queridíssimo Google, procurar lá MSX Nextor, que logo logo vai vir. Posso até mostrar, vou botar aqui link na descrição caso você queira baixar o Nextor. Então, amigo escovador de bytes, vamos primeiro pegar o Nextor usando o MSX Hub que eu já tenho configurado aqui, né? Então eu vou dar aqui Hub install Nextor. E aí vocês vão ver o seguinte, no meu caso aqui o meu pacote já está instalado.
Mas depois que você rodar esse comando aqui, hub install Nextor, e ele vai baixar todo o conteúdo do Nextor para uma pasta chamada Nextor. Você vê aqui cd Nextor. Você vai ver que todo o conteúdo do Nextor está aqui nessa pastinha. Inclusive o map drive ali, ó, se você olhar ali depois do lock, né, tem command.com, deval, devinfo, command 2, drive, blá, 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 tem lá o map drive lá, como um dos comandos externos. Então vamos fazer o seguinte, vamos editar aqui o nosso autoexec.bat. Se eu der aqui ted autoexec.bat, e vamos colocar lá o diretório do Nextor que a gente acabou de baixar usando o hub aqui no path. Para quem não conhece o autoexec.bat, o path é todas as pastas que o nosso sistema operacional procura toda vez que nós digitamos um comando lá no prompt. Você digitou um comando no prompt, ele vem aqui no path e vai procurando o comando. Então aqui ele procurou lá na rbsc, procurou um diretório telnet, procurou um diretório opsonet, procurou um diretório tools. E agora eu vou mandar ele procurar aqui também. Toda vez que a gente digitar um comando, eu quero que ele vá lá no a:/Nextor. Assim a gente garante que toda vez que a gente for executar um comando, a gente vai olhar se o comando está lá na pasta do Nextor. E agora a gente vai salvar esse autoexec.bat aqui, para que a gente possa, toda vez que digitar um comando, ir lá. Eu vou botar aqui mode 80, por causa do bugzinho do TED. E vou reiniciar aqui o computador, para que ele possa pegar o nosso novo autoexec.bat. Então agora, amiguinhos escovador de bytes, a gente tem aqui um... Então beleza, já instalamos aqui a nossa opsonet. E agora nós já temos no autoexec.bat, já conseguimos colocar lá para ele procurar os comandos dentro de Nextor. Se eu der aqui map-drv, vocês vão ver que ele vai trazer lá o map-drv, a descrição do comando e a ajuda do comando. Então vamos começar a olhar esse comando aqui, map-drv, e vamos começar a entender o que ele faz. Map-drv significa map drive, ou seja, eu vou mapear uma letra de dispositivo. Lembrando que no MSX1 a gente só tem 4 letras, A, B, C e D, e que no MSX2, ou Nextor, que é o nosso caso aqui, a gente está no Nextor, a gente pode mapear um valor muito mais alto. Então se eu der aqui map-drv-c, eu estou informando para ele que eu quero mapear uma partição que está em algum lugar aqui do meu cartão para o disco C. E aí a gente precisa dar várias informações para o nosso queridíssimo map drive para informar ele em que lugar que ele está instalado o nosso cartãozinho. E para isso nós vamos usar aqui a referência do livro maravilhoso do meu amigo Ricardo Pinheiro, o MSX2 Revelado, que é um livro muito bom, que lá na sua página 150 dá uma referência completa do comando mapdrive, que é o comando que nós vamos usar aqui agora, para trazer aquela nossa partição agora para um disco. Então nós já demos aqui o mapdrive C. Agora a gente tem que dizer qual é a partição que nós vamos usar, qual é o tipo de partição que nós vamos usar. Então, como a nossa partição primária já foi montada, a gente agora quer montar uma partição secundária. Então agora nós vamos escolher aqui 2, porque nós queremos mapear a segunda partição. Agora nós vamos dizer para ele que nós vamos usar o dispositivo 2.1, que no caso é o slot 2
do SD, do nosso cartão SD. E o nosso cartão SD, a nossa mapper, ela está plugada no slot 1 principal. Então, esse segundo número aqui, 11, é para dizer que a nossa mapper está ligada no slot 1 principal, 1, e que nós estamos usando dentro da mapper o segundo slot SD, que aí é o 2 do dispositivo 1. E vamos mapear isso para o drive C. Vamos ver se a gente consegue criar um C aqui. Vamos dar uma olhada lá no C para conferir. E aqui, ó, temos a nossa partição de 3.500 que nem a gente tinha criado. Então, se a gente olhar agora a forma como a gente fez isso, o que a gente fez? O B, que é a partição primária, que é a de 4 GB, está aqui 4.193, ou seja, 4 GB. E agora nós temos a partição C, se a gente olhar aqui, é a de 3.500. Isso tudo aqui, ó, tem que estar no nosso AutoExec.bat. Por quê? Porque se eu der um boot agora, vocês vão ver que essa unidade lógica que eu criei dentro da partição estendida, ela vai desaparecer. Então vamos lá, dar um TED no nosso queridíssimo AutoExec.bat. Mas antes de a gente dar o nosso queridíssimo TED, no nosso mais querido aí da AutoExec.bat, se você está gostando do vídeo de hoje, se você está achando o vídeo de hoje legal, clica aqui no botão valeu e doa qualquer quantia para o canal. Todas as doações são totalmente voluntárias, doa quem quer, a quantidade que quiser. Além disso, você também pode participar de um dos nossos programas de patrocínio. Você pode entrar lá no patreon.com/TheByteCreator e ajudar a gente no tier de $1. E quem entrar pelo Patreon ganha lá na seção de compras também os nossos Thank You Discs na faixa. Além, obviamente, de um chat exclusivo comigo e com os outros escovadores de bytes que estão lá no Patreon com a gente. Você também pode clicar aqui no botão Seja Membro. E aqui, se tornando-se um membro do canal no YouTube, você também ganha tudo isso, com a diferença que você vai ter que mandar um e-mailzinho para thebytecreator@gmail.com para solicitar seus Thank You Discs quando você quiser. E, obviamente, você também vai ter acesso aí ao mesmo chats, às mesmas coisas. Podem ficar tranquilos que os benefícios que você ganha em qualquer um dos programas de patrocínio é igual. Esse mês, e exclusivamente esse mês, para comemoração da segunda edição da MSX Rio 2024, que nós vamos ter lá na Nave do Conhecimento no dia 26 de outubro, nós vamos ter 2 sorteios aqui no canal. O primeiro deles, nós vamos sortear uma camisa tamanho P com o logo do MSX, vocês devem ter visto aí em alguns outros vídeos que eu já mostrei, e também o nosso queridíssimo cartucho Zanak, o nosso queridíssimo Zanak CPE, criado aí pelo nosso amigo Marcelo Zoff, que colocou essa ROM disponível pra gente lá na MSX Brasil, e eu fiz o favor de criar aqui um cartuchinho todo bonitinho, com case impresso na minha impressora em 3D. Aqui esse label é label design da minha queridíssima esposa da Vita Design, que fez esse labelzinho bonitinho aqui para ele. Também vai nessa caixinha de plástico aqui bonitinha também. E esse cartucho também será sorteado lá no dia 26 de outubro, no dia da MSX Rio, lá na Nave do Conhecimento. Vou fazer um sorteiozinho e você pode concorrer a esse cara aqui. Para vocês que querem concorrer no sorteio, basta estar cadastrado em um dos nossos programas de patrocínio, seja aqui no YouTube, no nosso botão Seja Membro, seja lá no Patreon, nosso tier de $1. Então, meu amigo escovador de bytes, espero que vocês estejam curtindo o canal e vamos embora, porque agora a gente tem que continuar lá, só que agora nós vamos mexer no AutoExec.bat e vamos fazer as nossas mudanças ficarem persistentes, para que toda vez que você ligue o seu MSX, a sua partiçãozinha seja mapeada para uma unidade lógica e que você possa usar ela. Vamos voltar para o disco A. Vamos dar um TED no AutoExec.bat. E agora o último comando aqui do nosso AutoExec. Lembrando para vocês que o AutoExec.bat, o que ele é? Ele é um conjunto de comandos que você vai rodar dentro da sua bateria de comandos. E é a primeira coisa que o nosso queridíssimo MSX faz quando ele carrega, ele verifica se tem um AutoExec.bat
Então o Nextor, no processo de boot dele, vai lá, procura se tem o altexec.bat. Se ele encontrar um altexec.bat, ele começa a rodar os comandos, né? Então aqui, a primeira coisa, a gente fez os ecos todos para mostrar que é o altexec.bat do byte creator. Aqui a gente seta as variáveis de ambiente, então eu estou setando aqui o meu path para ele olhar todos esses diretórios aqui toda vez que eu clicar um comando. Aí aqui eu criei uma seção do Obsonet, que são os comandos que eu uso aqui para o Obsonet. Vamos até fazer o seguinte, vou botar esse mode 80 aqui. Vou botar lá onde ele está. Que aí fica tudo bonitinho lá no mode 80. Então aqui nós temos a seção Obsonet. E agora vamos criar uma nova seção aqui, ó. Vamos criar aqui unidades lógicas. E aí, ó, vamos dar lá o nosso map drive. Então, map drv. Eu quero uma unidade C. Apontando partição 2. No slot 2.1 da minha mapper, da minha Maluf mapper aqui, que está no slot 1.1. Então, quando ele rodar esse comando, ele vai criar o C de novo toda vez que a gente der um boot. Então, vamos salvar esse cara. F4. Qt. Sim. Sim, eu quero salvar. E eu quero que ele seja o novo altexec.bat. Feito isso, vamos dar um boot aqui. E vamos ver se ele cria lá a unidade C depois que a gente der um boot usando o nosso queridíssimo... Tá lá, vamos ver B. A gente pode botar o que a gente quiser aqui. C. A gente pode botar o que a gente quiser aqui. Não, pera aí. Aqui ele pegou o disco. Ele pegou o disquete. Aquele meu comando map drive deu algum erro. Vamos ver lá qual foi a besteira que eu fiz lá no map drive. O que nos leva, pessoal, para a nossa versão final do nosso altexec.bat por enquanto estamos brincando com as coisinhas aqui do DOS. Então vamos dar um type aqui no nosso altexec.bat. altexec.bat. E esse aqui é o nosso altexec.bat final, que nós vamos montar aqui. Primeiro a gente monta as variáveis de ambiente, bota lá o path para ele olhar todos os diretórios que a gente quer que ele olhe. Ali naquela linha ali, path A, RSPC, Telnet, Obsonet, Tools, Nextor, blá 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 blá. Daí nós mapeamos as nossas unidades lógicas e aí vocês vão ver que eu mapeei a nossa poderosíssima partição para o drive D. Mas, Manel, por que você escolheu o drive D? Porque o nosso drive de disquete, ele normalmente já fica no C, né? Fica o slot 1 da mapper, ele fica com o drive A, o slot 2 o slot 2, primeira partição da mapper, fica com o drive B, o disquete fica com a drive C, e aí a partição estendida do slot 2 da mapper fica com o drive D. Então eu ali nas unidades lógicas eu mapeio o drive D usando o map drive, unidade D, a partição 2 do slot 2 do slot 2 da mapper, que está plugada no slot 1 do MSX, e ali no final eu faço os comandos do Obsonet, que eu ligo o RAM helper da Obsonet e ligo lá o protocolo TCP/IP, lá o INL2 install, para ter a Obsonet funcionando aqui no nosso queridíssimo MSX DOS. E com isso, meu amigo escovador de bytes, infelizmente acabou o nosso tempo
não há tempo para mais nada. Fechamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Hoje a gente aprendeu, pegamos lá da aula anterior de sistemas operacionais, depois que a gente particionou, agora a gente sabe criar unidades lógicas dentro lá da partição que a gente criou lá na última aula. Já sabemos usar o comando mapdrive para criar unidades lógicas dentro das partições que nós fizemos na última aula. E agora nós estamos prontos para começar a pensar nos nossos cartões SD, como é que eles vão ficar, e pensar também na nossa estrutura de pastas, nomes de arquivo, caracteres coringa. Esse é o tema da nossa próxima aula. Então na próxima aula nós vamos mostrar o que a gente consegue fazer com MSX2 1, o que a gente consegue fazer com MSX2 2.0 e Nextor, e criar pastas, que são os famosos folders, né? Agora o pessoal mais moderninho chama pasta de folder, né? E continuar nossa aprendizagem de sistemas operacionais, aprendendo as bases de navegação em diretórios, pastas e nomes de arquivo, que a gente vai falar já já na nossa próxima aula. E agora gostaria de agradecer aquele momento do Amplex, o amigo, o abraço amoroso na galera aqui das laterais do vídeo, os nossos amigos escovadores de bytes que estão aqui, e aproveitando para mostrar nossas últimas aquisições aí, os nossos mais novos verdadeiros escovadores de bytes que entraram aí, consequentemente vão participar do sorteio do dia 26, que é o nosso queridíssimo Renato Navarro, que já é outro dos nossos escovadores de byte, nossos duplamente verdadeiros escovadores de byte, que resolveram assinar os dois programas de patrocínio. Então ele está tanto na direita quanto na esquerda, porque ele patrocina o canal tanto lá como membro do canal aqui, tanto quanto lá no Patreon. O nosso queridíssimo Guilherme Ian, que entrou aí recentemente, e o Gabriel Daniel, que foram os últimos verdadeiros escovadores de bytes que entraram aí no nosso programa de patrocínio. E é claro, todos aqueles membros do nosso programa de patrocínio que já estão aqui há muito tempo, como Léo Manes, o nosso primeiro escovador de bytes, Clever CSA, Rogério Caetano, Adriano Souza, o Vanderlei Crestinho, o Rômulo Alves, Marcos Lima, o João Sombra Newhouse, toda essa galera aí que vem patrocinar a gente aí desde o início. Um grande beijo para vocês, que são vocês que fazem esse canal cada dia melhor. Então, meu amigo escovador de bytes, isso é o que eu tinha para hoje. Vamos ver aí na próxima aula de sistemas operacionais a nossa continuação. E não se esqueça, dia 26 do 10, quem quiser me encontrar pessoalmente lá na Nave do Conhecimento, temos MSX Rio, aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter o link do Simpla aí para quem quiser se cadastrar e quem quiser ir lá visitar a gente lá na MSX Rio segunda edição. É isso. Um grande abraço e não se esqueça jamais, nunca jamais, meu amigo escovador de bytes, de ser feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado escovador de bytes, e não é porque nós estamos todos enrolados hoje na arrumação do Natal para deixar aqui a Game Room toda pronta para a nossa temporada 2025 que vem aí, que nós vamos deixar de dar a nossa aula de sistemas operacionais, não é, meu amigo? Então, na aula de hoje, se prepara que nós vamos aprender muita coisa. Vamos continuar da parte onde nós paramos na última aula de sistemas operacionais, onde nós criamos ali uma partição dentro do cartão SD, criamos uma unidade lógica dentro do cartão SD, e agora nós vamos começar a aprender a lidar com os dados dentro dessa unidade que nós criamos. Então, nós vamos começar a entender os conceitos de arquivo, pasta, movimentação de diretórios e alguns comandinhos básicos aí que você precisa saber quando você está trabalhando com a MSX-DOS. Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre arquivos, pastas, caracteres coringa e alguns comandinhos básicos que todo mundo que trabalha com MSX-DOS tem que saber fazer. Então vamos embora, que hoje é dia de sistemas operacionais. Então, meu amigo escovador de bytes, se você é um aluno atento, um aluno sagaz, se você é um aluno que está acompanhando aqui as aulas da playlist de sistemas operacionais, você sabe que nós, nas aulas passadas, nós pegamos lá um cartão SD, colocamos no slot 2 da SD Mapper, particionamos particionamos aquele cartão, criamos duas unidades lógicas. Nós criamos aqui a unidade B, que está vazia. Nós criamos o disco C, que, se não muito me engano, é o nosso leitor de disquete, e criamos a unidade D. Na última aula a gente aprendeu todos esses comandos, a unidade D também está vazia aqui.
E na última aula nós aprendemos esses comandos para mapear unidades lógicas dentro de partições que nós criamos. E agora nós temos esse espaço aqui para a gente trabalhar nas nossas aulas de sistemas operacionais. Então, amiguinho escovador de bytes, hoje nós vamos começar a brincar aqui indo para a unidade D e começar com o primeiro conceito, que é o conceito fundamental de qualquer sistema operacional de disco, que é o sistema de arquivos. Um sistema de arquivos é feito, obviamente, para gerenciar arquivos. Então, o conceito mais básico que você precisa entender é o que é um arquivo. Um arquivo pode ter vários tipos, pode ser um arquivo de texto, um arquivo binário, enfim, tem uma série de arquivos que podem ser criados. Então, para que você entenda o que é um arquivo, eu vou criar um arquivo de texto aqui, usando o nosso editor de texto preferido do MSX, que é o TED. Então, se eu for aqui no TED e criar aqui, por exemplo, este é um arquivo de texto do tipo ASCII, e aí eu for lá nos comandos F4 save, você... Opa, peraí que eu dei o comando errado. Se eu der aqui F4 e for lá salvar, no Qt aqui, eu vou dar yes, e ele vai perguntar se eu quero salvar esse arquivo de texto no disco. Eu vou dar o sim. Quando eu dou o sim, ele me pede um nome. E a primeira coisa que você tem que aprender quando a gente está falando de arquivos no MSX-DOS é que os arquivos do MSX-DOS só podem ter 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E uma extensão de 3 letras. Quando eu digo letra aqui, eu estou falando caractere, tá? Então pode ser letras e números. Então eu poderia ter aqui por exemplo, Manuel 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então poderia ser Manuel 1, 2. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu separo o meu nome do meu arquivo da minha extensão usando um ponto. E aí eu posso ter mais 3 caracteres que são uma extensão que indicam que tipo de arquivo é aquele. Então, como esse aqui é um arquivo ASCII de texto, ele vai ter o final TXT. Se ele fosse uma ROM, por exemplo, de um jogo de MSX, ele teria o final ROM. Se ele fosse um arquivo binário, ele teria o nome bin. Se ele fosse uma listagem em BASIC, ele teria a extensão BAS. Então, esses 3 últimos caracteres aqui do nome do seu arquivo indicam qual o conteúdo daquele arquivo, qual que ele serve. Então vocês vão ver aqui que nesse momento aqui, ó, eu estou criando um arquivo Manuel12 com a extensão .txt. Agora vou dar aqui um meio de 40. E agora na unidade D, se eu der um dir, que é o comando que vocês sabem que é para ver o conteúdo de uma determinada pasta, vocês vão ver que a gente tem agora um arquivo lá, manuel.txt. Certo? E aí agora que você entende o que é um arquivo e como nomear um arquivo, existem algumas formas de você trabalhar com arquivos em bateria. Então vamos supor que eu quisesse ter 10 cópias desse arquivo manuel12.txt. Eu poderia dar um copy manuel12.txt para, por exemplo, manuel 10.txt. E agora ó, eu tenho aqui o Manuel 10 e o Manuel 12. E aí eu poderia repetir esse processo aqui N vezes. Então eu posso dar aqui copy Manuel 10.txt. E aí o primeiro parâmetro do copy é o arquivo que eu quero copiar. E o segundo parâmetro que eu quero copiar é o destino. Então esse aqui vai ser manuel.txt. E agora eu tenho 3 arquivos. E aí vamos supor que eu tenho que fazer uma operação de cópia, que eu quero copiar todos esses 3 arquivos para uma outra localização, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia usar uma coisa que nós chamamos de caractere coringa. Então eu vou criar um novo diretório aqui, mkdir
tst cur, que é o teste coringa. E se eu der o dir agora, ó, vocês vão ver que eu tenho 3 arquivos e um arquivo e uma pasta ou um diretório chamando o tstcur.dir. Uma coisa importante aqui, amiguinho, é o seguinte: o MSX2 1 não tem o conceito de pasta, o conceito de diretório, né? Naquela época, nos anos 80, a gente chamava isso aí de diretório, não chamava isso de pasta. Pasta é como a gente chama agora o amigo juvenil aí, criado a leite com pera, que já nasceu no mundo do Windows. Ele conhece mais os termos pasta, folder, né? Que se popularizaram lá no Windows. Mas lá na década de 80, a gente chamava isso aqui de diretório. Então, o testcur é um diretório. Isso daqui, ó, um dir .w. Você vai ver lá que o testcur ele tá em minúsculo, e se eu der um dir normal, você vai ver que o testcur ele tem um indicador ali chamado dir, que é sinalzinho de menor, dir, sinalzinho de maior, para indicar que aquilo é um diretório que você, amiguinho criado a leite com pera, conhece como pasta ou como folder. Então eu poderia copiar esses arquivos um a um, mas eu não quero copiar esses arquivos um a um, eu quero copiar todos os arquivos que estão aqui na raiz para dentro dessa pasta testcur. Então eu poderia dar um copy e aí começar a usar os caracteres coringa. O caractere coringa que você mais vai ver é o asterisco. Se eu fizer aqui copy asterisco, ponto asterisco, para o tstcur, o que eu estou dizendo para o meu queridíssimo MSX2 aqui? Eu estou falando para ele assim, ó, MSX2, substitui todos os 8 caracteres por escolhe qualquer caractere, qualquer um dos 8 caracteres iniciais, e escolhe qualquer combinação de 3 caracteres finais. Então, quando eu coloco asterisco, eu posso substituir um ou vários caracteres dentro de um nome. Mesma coisa para extensão. Se eu colocar asterisco, eu posso substituir um ou mais caracteres dentro de uma extensão. E aí, se eu executar esse comando aqui, o que vocês vão ver que vai acontecer? Ele pegou os 3 arquivos e copiou para dentro da testcur. E a gente pode ver isso entrando lá na testcur. Olha lá, uma cópia igualzinha dos 3 arquivos que nós tínhamos na raiz. Então eu posso voltar para a pasta anterior. A pasta anterior, no nosso queridíssimo MSX2, ela é representada pelo ponto. Então, se você dá aqui cd ponto, você está dizendo MSX2 volte para a pasta anterior. E agora que eu já tenho uma cópia desses caras dentro lá do testcur, eu posso apagar eles aqui. E para apagar um arquivo, nós usamos o comando del. Então, se eu der del asterisco, ponto asterisco, esse é um comando perigosíssimo, porque eu estou dizendo aqui para o Windows não, né? Estou dizendo aqui para o MSX2 o seguinte: apague os caracteres que tenham qualquer nome e qualquer extensão. Então ele vai apagar tudo que tiver na raiz, e a gente pode ver isso aqui, ó, dando Enter. Ele vai te perguntar se você quer realmente apagar todos os arquivos, você vai dizer que sim. E aí você vai ver que ele apagou os arquivos, mas manteve a pasta. E por que ele manteve a pasta? Ele manteve a pasta porque a pasta não é um arquivo, a pasta é uma pasta. E aí, meu amigo escovador de bytes? Tá gostando da nossa aula de sistemas operacionais de hoje? Se você está gostando da aula de sistemas operacionais de hoje, use o seu instinto natalino e dê um presente para o Manel. Ajude o Manel a ganhar um piruzão bem grande no final do ano e contribua aqui no nosso queridíssimo canal clicando no botão Valeu. Quando você clica no botão Valeu, você pode doar qualquer quantia. As doações são totalmente voluntárias. Doa quem quiser, o quanto quiser. Além disso, se você quiser ajudar o Manel a ter um Natal bem gordo, você pode entrar em um dos nossos programas de patrocínio. Nós temos programas de patrocínio no Patreon, patreon.com.br debatecreator, e
temos também aqui o nosso clube de canais, aqui, o Seja Membro do nosso queridíssimo YouTube, onde você clica naquele botãozinho, doa $1 para o Manel todo mês e ajuda o canal a ser maior, melhor e mais bacana. Obviamente que você não gasta $1 à toa, você vai ganhar uma série de benefícios que só os verdadeiros escovadores de bytes têm. Entre eles, acesso antecipado aos vídeos do canal, Thank You Disc na faixa, todos os verdadeiros escovadores de bytes ganham os Thank You Discs totalmente de graça. Você ganha um chat exclusivo comigo e com os outros membros do canal, além, é claro, de poder propor temas aqui com a gente, e várias outras coisinhas. Volta e meia eu faço um sorteio, os verdadeiros escovadores de bytes participam dos sorteios. Então, meu amigo escovador de bytes, participe aqui do canal, participe do nosso programa de patrocínio, que você vai me ajudar e vai fazer o meu Natal ficar bem grande. Então, obrigado a todos que estão aí compartilhando, curtindo os vídeos, e vamos embora, que a gente ainda tem muita coisa para aprender aqui, falando de arquivos, pastas e os coringas do MSX-DOS. Vamos embora. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos lá para a pasta TST Core. CD, TST Core. Para vocês verem que a gente pode substituir um ou mais caracteres, se eu der aqui dir Manuel asterisco ponto asterisco, você vai ver o seguinte, você vai ver que ele vai mostrar para você todos os arquivos que começam com Manuel. E para você saber que é isso mesmo, eu vou criar aqui um arquivo novo chamado Tatiana. Então eu vou criar uma cópia do Manuel 10.txt para Tatiana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatiana 1.txt. Então agora, amiguinho escovador de bytes, a gente tem os 3 manuéis e a Tatiana. Então se eu der aqui dir Manuel asterisco ponto asterisco, asterisco ponto asterisco, ele não mostrou a Tatiana, mas ele mostrou os manuéis. Por que que ele mostrou os manuéis? Porque eu falei para ele assim, ó, me mostre todos os arquivos que começam com Manuel e tenham qualquer número de caracteres após o L e que tenham qualquer extensão. Então agora, olha só que legal. Se eu criar aqui um arquivo com outra extensão, copy Tatiana 1.txt, Tatiana 1.bash, por exemplo, olha que legal. Se eu colocar assim, ó, dir Manuel asterisco ponto bash, olha só, não vem ninguém. Por que que não vem ninguém? Porque os arquivos começam com Manuel, aceitam qualquer caractere, mas que tenham a extensão bash. E todos os arquivos chamados manuéis, todos os manuéis aqui do nosso diretório, têm a extensão chamada txt. Por isso, não funcionou esse comando. Agora, olha só que interessante. Se eu pedir aqui dir todos os nomes que sejam bash, olha lá, ele vai trazer a Tatiana.bash. E aí, meu amigo escovador de bytes, como nós estamos ficando sem tempo aqui, logo chegaremos no momento que estamos sem tempo para mais nada, falar do último caractere coringa que está faltando, que é o nosso queridíssimo ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele funciona mais ou menos do mesmo jeito que o asterisco, com uma diferença fundamental. Enquanto o asterisco substitui qualquer número de caracteres, né, ou seja, se você tiver aqui 8 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um asterisco substituiria automaticamente uma ou mais dessas 8 posições. Então, se eu botar aqui o asterisco, ele vai pegar tudo. Já o nosso queridíssimo ponto de interrogação, cada pontinho de interrogação desse significa apenas um caractere dentro dos seus 8 caracteres possíveis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então imagina que isso aqui é a mesma coisa que um asterisco ponto asterisco.
Então vamos fazer alguns exemplos aqui para você entender. Vamos lá para a nossa unidade D. Vamos lá para o nosso TST Core. E vamos dar o dir aqui. Temos lá os Manuéis e as Tatianas, certo? A Tatiana e o Manuel têm uma característica interessante. O segundo caractere deles é A. Então se eu fizer isso aqui, ó, primeira posição A, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que agora temos, acho que faltou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E colocarmos aqui um ponto asterisco. Olha que interessante. É que a gente esqueceu de colocar o dir na frente. Vamos colocar o dir na frente. Dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto asterisco. Olha só que interessante. Ele mostrou todos os nossos queridíssimos arquivos. Por quê? Porque lá na segunda posição, ou seja, nessa posição aqui, todos os nossos arquivos têm um A. Agora, no escovador de bytes, vamos supor que eu quero um A seguido de um T. Se eu der esse comando aqui, nós vamos ver que vão vir só as Tatianas. A mesma coisa acontece aqui com a nossa queridíssima extensão. Então, por exemplo, se eu der um dir asterisco ponto B e 2 caracteres, ele vai me trazer a Tatiana.base, que é a única que tem o B. Agora, por exemplo, se eu quiser todos os arquivos cuja extensão seja terminada em T, eu posso fazer isso aqui. E aí vem os Manuéis, porque os Manuéis terminam com TXT. E para finalizar o nosso dia, olha só que legal. Você pode dar um copy asterisco ponto asterisco para copiar tudo de um diretório para um outro local. Nesse caso aqui, eu vou copiar para o ponto ponto. Você sabe que é o diretório antecessor. Mas uma coisa que você pode fazer, toda vez que você quiser referenciar o diretório atual onde você está, é substituir isso aqui por um ponto. Um ponto significa o diretório ao qual você está. 2 pontos é o diretório anterior. Então isso aqui é uma maneira de copiar tudo que eu tenho no nosso diretório atual e mandar para um diretório acima. Copiou 5 arquivos. Vamos ver se o diretório acima tem lá esses 5 arquivos. A gente dá cd.com. cd aqui é de change directory, ou mudar o diretório. Então mude o diretório para o diretório de cima. E olha lá a mágica acontecendo. Uma coisa interessante é que você não pode dar del ponto. Por que você não pode dar del ponto? Del apaga arquivos e ponto é um diretório. Então se eu der del ponto, olha só, ele vai dizer que não tem nenhum arquivo encontrado. Por quê? Porque na verdade você está tentando apagar um diretório, não está tentando apagar um arquivo. Você vai ver que não vai apagar ninguém. Então, funciona por causa do copy, porque você pode copiar um diretório inteiro, mas não funciona para o del. Del você tem que usar o jeito tradicional, que é o asterisco ponto asterisco. E tá aí. Com isso, pessoal, acabou os nossos 20 minutos. E agora podemos ir para nosso momento final. E aí, amiguinho escovador de bytes, não há tempo para mais nada. Fechamos mais um vídeo de sistemas operacionais hoje. E agora você tá craque no que é um arquivo, o que é uma pasta, os caracteres coringa do MSX-DOS. Então essa é a parte muito básica do MSX-DOS que você aprendeu hoje e que é um conhecimento que vai te ajudar a progredir, porque se você não souber as bases, você também não vai conseguir saber o mais avançado. E agora que você conhece as bases, podemos ir para temas mais avançados. Então continue acompanhando aqui as nossas aulinhas de sistemas operacionais, em especial MSX-DOS, que logo logo o nosso conhecimento vai multiplicar e você vai aprender muito mais. Então chegou a hora daquele abraço caloroso, aquele amplexo amigo aqui, ó, na galera das laterais do vídeo. Aqui na minha direita estão os assinantes do Patreon, na minha esquerda estão os assinantes
do nosso programa aqui do Seja Membro, queridíssimo YouTube, e são eles que nos ajudam e fazem o canal ser maior, melhor e cada vez mais bacana aí para todos nós. Então mandem um grande beijo, um grande abraço aí para essa galera, que são eles que nos ajudam. Muito obrigado a vocês que estão compartilhando o vídeo, estão se inscrevendo e que estão fazendo o Natal do Manel, um Natal bem gostoso, bem bacana e bem maneiro. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima aula, pessoal. Não se esqueça jamais de ser feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Como você pode ver aqui pelo nosso setup de hoje, hoje é dia de sistemas operacionais aqui, aquela playlist novinha que a gente começou a fazer há pouco tempo, mas que já caiu nas graças aí dos nossos amigos escovadores de bytes. Eles estão gostando muito das nossas aulas de sistemas operacionais, estão dando continuidade a elas aqui. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de caminho, né? Caminho relativo, caminho absoluto. E vamos falar um pouquinho sobre os arquivos bateria do nosso amigo MSX-DOS, porque é nosso objetivo aqui nas nossas aulinhas de sistemas operacionais é fazer você lembrar como é que usa essa máquina maravilhosa aqui, essa máquina delicinha que é o MSX. Então vamos embora que a gente tem muita coisa para aprender hoje. Então, amiguinho escovador de byte, você lembra aí que nas últimas aulas nós mapeamos esse drive D aí, né? Nós mexemos já até inclusive no AltExec.bat, né? Brincamos um pouquinho, né, com a ideia de caracteres coringa, né? Então, por exemplo, esse daqui de D asterisco, ponto asterisco, vocês vão ver que vai vir lá o diretório, não tem nenhum arquivo, né? Um arquivo começando com D, então não aparece nada. Mas se eu der aqui cd, tst, cor, vocês vão ver ali que tem os manuais estatianas, né? Então se eu der dir, t, asterisco, ponto asterisco, nós vamos ver só estatianas, que só elas começam com T. Mesma coisa que os manuais, né? Se eu der aqui dir, m, asterisco, ponto asterisco, só ver os manuais, que só eles começam com M. E aí agora você entende o que é um arquivo e você entende os caracteres coringa. Então agora, pessoal, a gente pode passar para entender o conceito de caminho, né? O conceito de caminho ele só é válido nos sistemas operacionais que, obviamente, tem caminho, né? Então, o MSX-DOS 1.0, por não ter estrutura de diretórios, ele só tem o diretório raiz, que é o diretório base, que o pessoal aí do MSX-DOS, o pessoal aí do DOS comum, do MS-DOS, conhece como o diretório barra, né? Ou no caso barra invertida, porque a gente está falando aqui de DOS, né? Então galera do Linux conhece como o diretório home, né? Ou melhor, o diretório raiz, né? Que é o diretório barra, né? O diretório home é o diretório home do usuário. Mas enfim, pensa nos diretórios do DOS, né? Como se fosse efetivamente uma árvore. Se a gente pudesse ver aqui o MS-DOS, o MS-DOS versão 6.0, se não me engano, já tem um comando tri. Você digitava lá o comando tri e ele mostrava toda a árvore de diretórios para vocês. Porque a ideia é, imagina que você tem pastas e dentro dessas pastas você pode ter subpastas. Lembrando que diretório e pasta é a mesma coisa. E lembrando que uma peculiaridade do MSX-DOS, como ele foi escrito no Japão, a gente não usa barra aqui, a gente usa esse caractere aqui, que é o caractere, se não me engano, do IEM. E esse é o caractere que você usa para separar os diretórios. Então uma coisa muito comum é o cara tentar, quando ele está falando assim de MSX-DOS e Nextor, né, usando o micro japonês, ele tentar fazer isso aqui, cd barra jogos, por exemplo. Quer ver? Ó, deixa eu ir lá para você. Se eu for aqui para o meu diretório C, que é o disquete, vamos para o A. Não tinha nenhum disquete colocado, então vamos para o A. Vou dar um mode 80 aqui para ficar mais fácil. Então se eu der aqui um dir barra W, vocês vão ver que nós temos várias pastas aí, né? Nós temos ali a pasta, deixa eu procurar uma pasta aqui. Temos aí a pasta Basic, pasta Telnet, temos aí a pasta Prog. Então, uma coisa muito comum, né? Por exemplo, se eu der aqui dir prog barra qualquer coisa, né? Asterisco contra asterisco, ele vai dar a operação inválida. Mas se eu fizer isso aqui, ó,
asterisco, ponto asterisco, vai funcionar. Por quê? Porque o caractere barra eles usam aqui para passar parâmetros, né? A barra invertida seria usada para ser o nosso queridíssimo divisor no MS-DOS, mas como é um micro japonês, usa esse caractere aqui, que é o caractere que nós usamos, tá? Isso é muito importante. E aí vocês podem ver que a gente está aqui na nossa raiz, e dentro da nossa raiz tem o diretório prog. Então se eu der aqui cd, e cd é o comando do BASIC para trocar o diretório, eu estou falando troque para o diretório prog, por exemplo. E aí vocês vão ver que aqui, ó, nesse A, dois pontos, barra, ou nesse caso IN, né, porque é o MSXDOS, prog, nós estamos colocando ali, nós saímos do diretório raiz, tá? Nós saímos de um diretório raiz, como se nós tivéssemos aberto uma pasta, a pasta raiz, a gente abriu essa pasta, e aí nós viemos para outra pasta que está dentro dessa pasta, que é a pasta prog. E se a gente der um dir aqui na pasta prog, olha, ela também tem subpastas. Então se eu escolher aqui, por exemplo, a pasta SCC, por exemplo, se eu der aqui um cd SCC, nós temos agora a raiz, que está aqui, daí nós temos a prog, que está embaixo, e daí nós temos a SCC, que está mais embaixo ainda. E você vai ver que isso vai lembrar muito aquela árvore que eu desenhei lá para vocês, lá nas aulas de algoritmo, né? A árvore recursiva, né? Porque cada vez que você abre, né, o prog, você vai ver, você pode ver ela, você pode ver graficamente aí, que por exemplo, embaixo da pasta prog tem um monte de pastas aqui embaixo, né? Então, vai ramificando. E o caminho que você está seguindo vai sempre sendo colocado aqui no A barra alguma coisa, né? Então aqui, ó, por exemplo, sempre que a gente tem aqui, ó, o A barra prog barra SCC, você tem o caminho completo por onde você fez. Então aqui, amiguinho escovador de bytes, por exemplo, um diretório muito importante é o diretório ponto. Se eu der dir ponto, ele vai mostrar tudo que tem nessa pasta SCC, porque ponto, toda vez que a gente fala de ponto, a gente está falando do diretório corrente. E o ponto ponto é o diretório anterior. Então se eu der, por exemplo, aqui dir ponto ponto, você vai ver que ele vai me mostrar, ó, todo o conteúdo que está na pasta prog. Por quê? Porque se você seguir ali no prompt o caminho do antecessor do SCC, é o prog. Então quando eu dei dir ponto ponto, eu disse para ele assim, ó, me mostra todos os arquivos que estão na pasta acima da pasta onde eu estou. E tá lá o conteúdo da nossa queridíssima pasta prog. Isso são caminhos relativos. Por quê? Porque eu estou começando o meu caminho a partir da pasta onde eu estou. Então é um caminho relativo porque eu estou pedindo as informações relativamente ao lugar onde eu estou. Mas a gente sempre pode começar da raiz. E para a gente começar da raiz, a gente usa o caractere do IN ou a barra. Se a gente estiver falando de MSXDOS, se a gente estiver falando de MS-DOS. Então se eu fizer aqui dir IN, ele vai me mostrar o conteúdo da pasta raiz. Por exemplo, dir barra W, para ele organizar tudo mais bonitinho. E o meu caractere barra ou IN, ele vai me mostrar ali o diretório raiz. Por quê? Porque agora nós estamos usando uma coisa que a gente chama de caminho absoluto. O caminho absoluto é quando a gente fala de algum programa ou de algum arquivo usando o caminho completo dele, começando barra. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo legal aqui. Vamos supor que eu quero usar um arquivo ROM aqui, que está nesse cara usando um caminho. Eu poderia dar, por exemplo, um exec ROM, colocar barra prog, barra SCC, que no caso aqui não é barra, né? É o prog barra SCC, e sei lá, um arquivo ROM qualquer aqui, vamos ver aqui, vale, deixa eu ver, um salaman.rom, salaman.rom.
eu não tenho o exec-rom no path, ele não deu o comando reconhecido. Deixa eu tentar aqui de novo, porque eu esqueci uma barra aqui. Eu não tenho exec-rom, então deixa eu ver se eu tenho lá no meu tools exec-rom. cd barra, porque eu estou falando do quero começar absolutamente, tools. Então aqui, ó, eu estou usando um caminho absoluto, que eu estou começando lá da barra. Então aqui, ó, eu não tenho exec-rom, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo botar o exec-rom aqui rapidão pra gente testar. Então vamos lá, pessoal. Eu agora estou aqui no diretório do Sofarun, onde a gente tem o exec-rom. Então eu posso dar um exec-rom. E aí eu posso descrever o arquivo lá do Salamander de duas maneiras. A primeira maneira é o caminho absoluto, que eu começo lá da raiz. Então eu posso, por exemplo, começar com barra prog barra sc barra salaman.rom. E aí ele tentou rodar lá o cara, achou o cara, beleza, e disse que a minha mega RAM size é insuficiente para ler esse arquivo, tudo bem. Só para a gente mostrar que funciona, vamos fazer o seguinte, em vez do prog, vamos prog msx1 barra kn, deve ter o nightmare rom barra kn nightmare.rom. Vamos dele executando aqui. Invencibilidade não. Tá lá, rodou o nosso queridíssimo Nightmare usando o exec-rom, passando pelo caminho absoluto. Agora, amiguinho escovador de byte, vamos dar um boot aqui. E vamos agora fazer a mesma coisa, só que usando o caminho relativo. Então, a cdsr, né? Vamos ver se o Sofarun está aqui, se o exec-rom está aqui. Vira exec asterisco, ponto asterisco. Você vai ver que tem o exec-rom ali, tem o exec-ro e o exec-rom, né? Então vamos lá. Se eu estou no diretório sr, eu tenho que voltar um, né? Então eu vou fazer exec-rom ponto para voltar para a raiz. Vou colocar uma barra, vou lá para o diretório prog, onde eu guardo todos os meus programas, vou lá para o diretório msx1, vou para o diretório roms, e agora aqui, ó, se eu colocar kn e deltab, ele vai achar o Nightmare. Como vocês podem ver, é a mesma maneira de falar que eu quero o Nightmare. Só que uma maneira, aquela primeira maneira que a gente fez, usou o caminho absoluto do Nightmare. A gente começou da raiz e foi descendo na nossa árvore até chegar no Nightmare. Nessa aqui, eu estou partindo da pasta onde eu estou. Ou seja, se eu estou na pasta SR, que está aqui embaixo, eu tenho que subir para a pasta raiz e aí vir descendo MSX ROM até achar o Nightmare.rom. E aí, meu amiguinho escovador de byte, chegou aquela hora que todos esperavam, que é a famosa hora do nosso queridíssimo arquivo bateria. Então, para quem não sabe o que é um arquivo bateria, quem já programou aí no Linux ou em qualquer outro sistema operacional aí, sabe que normalmente os sistemas operacionais, eles têm alguns arquivos que nós podemos criar, e esses arquivos são chamados arquivos bateria, porque eles executam alguma coisa. Então, toda vez que a gente entra aqui no nosso make.bat, né, dos nossos programinhas, nós estamos rodando arquivos bateria, que são arquivos que executam em sequência comandos do DOS para executar uma certa coisa. Lá no Linux, nós temos lá os arquivos dos SH, né, os shell scripts, né, que o pessoal chama, são os scripts de shell que rodam os comandos, e o MSX-DOS não é diferente. A gente pode chegar aqui no nosso MSX-DOS, criar um novo arquivo chamado, por exemplo, autoexec.bat e colocar comandos do nosso queridíssimo MSX-DOS
que façam coisas quando nós iniciamos o nosso computador. O autoexec.bat é o primeiro arquivo que o sistema operacional executa e ele vai pegar todos os comandos que estiverem aqui e vai rodar quando a gente botar a máquina. Então aqui, por exemplo, se eu der aqui Ctrl I e mandar ele escreva um arquivo padrão autoexec.bat para o MSX DOS, vamos ver o que a nossa inteligência artificial gera aqui pra gente. Vamos aceitar. E olha só, ele até que escreveu um autoexec até razoável. Ele criou aqui, ó, ele deu o echo off para não ecoar na tela as mensagens de saída, o CLS para limpar a tela. Ele falou iniciando MSX-DOS, colocou o nosso Drive A e o nosso Drive B no path. A gente não tem Drive B nesse simulador aqui, então nem precisaria. Mexemos no nosso prompt para ele colocar lá o caminho e deu um eco pronto. Então vamos salvar esse cara. Como esse cara está salvo aqui dentro do disquete, ele já deve estar aqui no disquete. Então vamos dar um dir aqui. E agora vamos rodar aqui o autoexec.bat. autoexec.bat. Vamos ver o que ele faz. Olha lá, ele deu alguns comandos não reconhecidos, muito provavelmente porque esse comando prompt aqui não existe no nosso MSX-DOS, até porque a gente está só com o comando com MSX-DOS, nós não estamos com o DOS Tools aqui. Então uma coisa que a gente poderia fazer aqui logo de cara, para melhorar esse DOS que nós temos aqui nesse emulador, é colocar os nossos queridíssimos DOS Tools. Então, amiguinhos, escovador de bytes, vamos entrar aqui no nosso queridíssimo FileHunter, download filehunter.com/os/msx-DOS2. Vamos baixar aqui a última versão do MSX-DOS 2, que é o MSX-DOS 244.zip, que é esse cara aqui. Vamos baixar ele aqui para nossa máquina. Vamos abrir aqui a pasta. Lá na nossa pasta de download. Então aqui MSX-DOS 244. Vou dar um extract nesse cara aqui. Extract all. Olha, ele já tem até um autoexec.bat lá. Reboot.bat. Tem os utils aqui. Beleza, essa aqui tá uma versão boa. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esse cara aqui, ó. Vou dar um copy lá para o nosso diretório, lá onde a gente colocou os nossos códigos. Então, como sempre, na pasta Debate Creator aqui, nós criamos um repositório novo lá, pessoal, lá no nosso queridíssimo GitHub. Vou colar aqui. E agora, amiguinho, ó, esse cara aqui, ó, tá lá no GitHub do Debate Creator. Então, se você for lá no github.com/debatecreator, que é onde nós guardamos os nossos códigos das nossas aulas, você vai ver que tem um novo repositório lá. E o repositório lá, novo, é esse aqui, ó, o MSX-OS, Código das Aulas de Sistemas Operacionais. Então agora, pessoal, quando a gente criar um código para vocês aí, é só vir aqui no repositório. Vocês vão ver aqui que tem aqui uma pasta chamada batch, que é a pasta onde nós vamos colocar agora os códigos que nós vamos começar a gerar a partir da aula de hoje, trabalhando com MSX-DOS e trabalhando com os arquivos de bateria que nós vamos ver mais profundamente aí nas próximas aulas. E aí não há tempo para mais nada, meu amigo escovador de bytes, gastamos nossos 20 minutos de hoje.
Mas abrimos caminho aqui para as próximas aulas, a gente começar a falar de Altexec.bat, Reboot.bat, até mesmo baterias que a gente possa criar para facilitar o nosso dia a dia, porque elas também têm essa característica da gente poder pegar alguma ação repetitiva que a gente faz várias vezes ali, a gente criar arquivos bateria para que essas ações repetitivas sejam feitas digitando só um único comandinho lá no prompt do MSX-DOS. Mas tudo isso é material para a nossa próxima aula, porque não há tempo para mais nada. Então, amigos escovador de bytes, aproveitar esse finalzinho de aula aqui para dar aquele amplexo caloroso, o abraço amigo aqui, ó, meus apoiadores, estão sempre apoiando a gente aí, estão sempre trazendo aí uma graninha aqui para a gente conseguir fazer vídeos melhores, maiores e mais bacanas. E também agradecer a você aí, amigo escovador de bytes, que está apenas se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, dando o seu like, comentando, porque quando vocês fazem isso, meu canal ganha relevância e nós estamos caminhando aí para os 1.900 inscritos. Hoje estamos com 1.838, talvez. Então, vamos lá? Vamos partir para os 1.900, galera. E, acima de tudo, não se esqueça jamais de ser feliz. Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje é dia de sistemas operacionais aqui no Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Então hoje nós vamos começar a dar uma olhada nos arquivos bateria. Hoje nós vamos falar sobre as baterias de comando do MSX-DOS. Vamos falar sobre as baterias de comando para executar tarefas simples. E vamos falar também sobre baterias de comando para as mais conhecidas, que no caso a gente tem no MSX-DOS 2. A partir do MSX-DOS 2, seria o Altexec.bat, Reboot.bat. Então nós vamos ter uma série de aulas aqui falando sobre como criar arquivos baterias e que tipo de comando a gente pode colocar nesses comandos de baterias para a gente poder automatizar nossas tarefas no MSX-DOS, para a gente não ter que ficar lembrando sintaxe de comando toda hora ou ficar digitando quando a gente quiser fazer uma tarefa repetitiva. Então vem comigo que hoje é dia de sistemas operacionais. Pau no burro, galera! E aí, meu amigo escovador de bytes, como agora nós vamos começar a trabalhar com código no MSX-DOS, nós criamos um repositório aqui para guardar esses códigos. Então, se você clicar aqui na aba repositórios, está aqui em cima, você vai poder procurar aqui entre os diversos repositórios que tem aqui no GitHub oficial do Debate Creator, que é github.com/debatecreator, que é esse cara aqui, ó. Você vai ver que nós temos aqui o repositório MSX-OS. Não precisa se preocupar, amiguinho escovador de bytes, porque todos esses links vão estar aqui, como sempre, na descrição do vídeo para você baixar. Então, quando você entrar aqui no repositório MSX-OS, você vai ter que pegar todo esse diretório aqui e transferir para sua máquina. Então, você vai vir aqui nessa aba Code, aqui, ó, nesse botãozinho Code aqui. Você vai clicar nele. Vai vir aqui copiar o endereço do nosso repositório, que é esse aqui, você vai dar um copy. E aí, usando a ferramenta que nós já temos vídeo lá nas nossas ferramentas, que é o nosso queridíssimo GitHub Desktop, você vai vir aqui nessa aba aqui, do Current Repositório. Você vai vir nessa aba aqui do Current Repositório. E aí você vai escolher aqui, ó, Add, e vai vir aqui no Clone Repositório. Assim que você clicar em Add Clone Repositório, você vai ver que todos os repositórios estão aqui, mas você copiou lá diretamente do URL. Então você vai vir aqui nessa aba URL, vai colocar aqui o repositório que você quer clonar, que é aquele que você já clonou, e aqui, ó, em Local Path, você vai colocar aqui nesse cara o diretório para onde você quer baixar. No meu caso, eu criei o repositório no /dev, Debate Creator MSX-OS, mas você pode colocar em qualquer pasta aí da sua estrutura de diretórios local, vindo aqui em Choose. Você vem aqui em Choose, e aí você escolhe lá onde você quer colocar. No meu caso é essa pasta aqui. E aí você vai dar aqui o Select Folder. Tudo que você vai fazer depois que você fizer isso aqui é dar o clone. Eu não preciso clonar porque eu já tenho na minha máquina. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos lá no Visual Studio e vamos abrir esse diretório lá. Você vai abrir o diretório aqui em Arquivo, dentro do Visual Studio Code.
Aí você vai vir aqui em abrir pasta. E aí você vai abrir a pasta onde você colocou o repositório, que no meu caso é esse cara aqui, ó, MSXOS. Tá vendo aqui, ó? Aqui foi para onde eu baixei os arquivos dev, debyte creator, MSXOS. Então quando você der o select folder, o Visual Studio vai abrir aqui para você. E hoje nós vamos fazer um disco do MSX2 1.0. Por quê? Porque hoje nós vamos trabalhar com MSX2 1.0. Então vamos criar aqui nova pasta, MSX1. E aqui nós vamos colocar os arquivos onde nós vamos trabalhar com MSX 1.0. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos pegar aqui no downloadfilehunter.com, que é um dos principais repositórios de arquivos de MSX que existem. Vamos pegar uma versão do MSX2 1 para a gente colocar lá no nosso emulador. Então, se a gente vier aqui nessa pasta OS aqui, ó, você vai ver que os sistemas operacionais do MSX ficam nessa pasta aqui do downloadfilehunter.com. Então, se eu clicar aqui em OS, você vai ver aqui que a gente tem uma série de sistemas operacionais para MSX. CP/M, PhysX, que é o Linux para o nosso queridíssimo MSX. Aqui a gente tem o MISIX, que é outro, MN-BIOS, MSX Windows, MSX2, MSX2.2, SymbiOS, USIX, Windows 2000, WinOS. Então, como a gente está falando hoje em MSX2.1, a gente vai vir para essa pasta aqui, ó, a pasta MSX2. Vamos entrar na pasta MSX2. E aqui, ó, se a gente olhar, ó, a gente tem um monte de MSX2, tá vendo? MSX2.1 original, clone, special versions. Mas hoje a gente vai querer um MSX2 um pouco mais, como dizer assim, um pouco mais normal, sem patch nem nada. Então vamos ver as opções que a gente tem aqui. Qual é o MSX2 mais maior dentro do MSX2.1? E aí a gente vê aqui, ó, que a gente tem esse cara aqui, ó, MSX2.18, MSX1.80. Eu acredito que esse cara aqui seja a última versão do MSX-DOS. Então vamos baixar esse cara aqui, só para ver que arquivos que vem nesse cara, e vamos tentar montar um disquete virtual lá no nosso simulador usando esse cara. Então vou clicar nele, ele vai baixar para minha pasta, já baixou aqui, ó, 6.9K. Então vamos abrir a pasta lá. O arquivo é esse cara aqui. Como vocês podem ver, é um arquivo zipado. Vamos unzipar esse cara. Dar um extract all aqui. E aqui nós temos um disquete do MSX2.18. E aí a gente vai precisar de uma outra ferramenta. E aí, meu amigo, a próxima ferramenta que nós vamos precisar abrir aquele disquete e tirar os arquivos de MSX2 que estão dentro daquele disquete. E para isso a gente vai usar essa ferramenta aqui, que eu já usei várias vezes aqui no canal, que é o Disk Manager versão 0.17, que está disponível gratuitamente aqui nesse link aqui. Mais uma vez, não se preocupe, todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder clicar e baixar. Então você vai entrar nessa pasta aqui, Let's em Software, vai entrar aqui no Disk Manager, aqui dentro do Disk Manager você tem esse Disk Manager Installer aqui na abinha Download aqui. Você vai clicar nesse cara, vai baixar ele para sua máquina, ele já baixou aqui, o arquivo é esse aqui. Então vamos abrir ali a pastinha, você vai ver que ele também vai vir zipado. Então vamos unzipar esse cara aqui, vamos dar um extract all. E aqui, ó, tem um Microsoft Installer para você instalar ele. O meu já está instalado aqui na minha máquina, mas a instalação é muito simples. É um Next Finish. Aqui a tela de vocês vai ser diferente, porque o de vocês não vai estar instalado, então você não vai ter essas opções aqui de Modify, Repair e Remove. Mas é um Next Finish, basta você ir instalando ele com Next Finish, que ele vai ficar instalado. E aí, quando ele estiver instalado na sua máquina, você vai ter uma interface como essa aqui, ó, do Disk Manager. Para trabalhar com o Disk Manager, você vai vir aqui em File, Open.
E aí você vai navegar ali até a pasta onde você baixou aquele disquete lá do MSX-DOS. No nosso caso, é a pasta de download. Eu vou aqui entrar no MSX-DOS, escolher aqui o disco que nós baixamos, que é aquele disco lá. Selecionar ele da Open. E aí, amiguinho escovador de bytes, você vai ver que esse disquete tem aqui um arquivo chamado command.com e um arquivo msx2.sys, que são os arquivos que nós discutimos lá na primeira aula, que são os primeiros arquivos, são os arquivos do MSX-DOS 1. E aí, amiguinho escovador de bytes, como é que a gente extrai esses caras do disquete? A gente vai marcar eles dois aqui, e aí a gente vai vir com o botão direito e vai escolher aqui, ó, Extract File. Quando a gente clicar no Extract File, ele vai dizer um Save As, e aí você pode até fazer o seguinte, salva lá naquela pasta que nós criamos lá do MSX-DOS 1. Vamos criar aqui uma pasta chamada DSK. E dentro dessa pasta DSK, nós vamos colocar o arquivo aqui. Vamos salvar aqui. Mesma coisa para o MSX2.sys, vamos salvar no mesmo lugar, dando o botão Save aqui. Então agora, amiguinho escovador de bytes, esses dois arquivos vão aparecer lá no nosso Visual Studio. Ó, se você olhar aqui o Visual Studio, você vai ver que agora a gente tem uma pasta DSK com os arquivos do MSX-DOS 1.8 colocados lá no disco. E agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que fazer uma bateria de comandos, não do MSX-DOS, mas do DOS, que levante uma máquina MSX1 usando essa pasta DSK como o disquete do emulador. Então vamos começar a fazer isso agora. E aí, meu amigo escovador de bytes, você que é um aluno sagaz aqui do The Byte Creator, você viu que na nossa aula passada, na nossa aula introdutória sobre baterias de comando, nós criamos esse cara aqui, essa pasta aqui, batch, que a gente criou na aula passada e que você acabou de baixar. Se você fez o get lá no nosso queridíssimo GitHub Desktop, você pegou essa pasta. Então, se você olhar dentro dessa pasta batch aqui, você vai ver que temos alguns arquivos aqui. Nós temos um makefile, nós temos um make.bat e nós temos aqui uma pasta opmsx. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pasta opmsx, vai pegar esse make.bat, vai dar um copy, vamos copiar ele e vamos copiar para essa pasta msx1 aqui. E aí agora você vai ver, ó, que aqui na pasta msx1 a gente tem o opmsx, que é onde vai ter os arquivos de configuração do opmsx, e o make.bat, que é uma bateria de comando, mas é uma bateria de comando do nosso sistema operacional moderno, que é baseado no MSX-DOS mais moderno que existe, e que obviamente não é a mesma coisa do MSX-DOS. O MSX-DOS é um sistema muito primitivo, foi construído em cima do MSX-DOS 1.11. Então, os comandos que tem aqui não são relativos aos comandos do MSX-DOS, mas já dá para você ter uma ideia do que é uma bateria de comando. Então, amiguinho escovador de byte, vamos fechar esse cara aqui, vamos abrir esse cara aqui e vamos entender o que ele está fazendo. Esse comando echo aqui, ele existe a partir do MSX-DOS 2, ele não existe no MSX-DOS 1, mas ele essencialmente serve para a gente apagar as saídas para o usuário e fazer uma coisa mais limpa. Então aqui a gente seta um processo chamado opmsx.exe, que é o emulador que nós estamos usando, e aqui a gente usando o comando tasklist, a gente acha o processo para saber se ele já está rodando ou não. Então aqui, amiguinho escovador de byte, toda essa pasta aqui, tasklist, pipe, find, myprocess, ele vai tentar achar aqui se já existe um processo do opmsx rodando. Se já existe, ele não vai levantar um novo, porque ele já existe. Caso ele não exista, ele vai vir para essa segunda parte aqui, onde ele vai tentar levantar um novo opmsx baseado em um script, que é um script que está dentro lá do opmsx emulstart, que é esse cara aqui, ó, o emulstart config.txt. E se você tiver a curiosidade de entrar nessa pasta aqui msx config, você vai ver aqui que a gente tem várias configurações aqui, ó. Tem uma para MSX1, uma para MSX2, uma para MSX2 Plus, uma para Turbo R, e assim sucessivamente.
Então vamos tentar trocar aquele arquivo aqui por esse aqui. Vamos dar um rename aqui. Vamos copiar esse nome aqui. E vamos tentar botar ele lá no nosso make.bat para ele usar aquele arquivo lá e vamos ver qual é a máquina que ele traz aqui. Vamos salvar esse cara. Vamos executar esse cara. Novo terminal. Vamos entrar lá no MSX1. Então agora estamos na parte correta, na pasta correta. E aí vamos dar um ponto barra make. Vocês viram que ele chamou lá o meu MSX, trazendo um Philips NMS 8255, que eu acho que é um MSX2. Enfim, ele levantou aqui, usando MSX2 1.8 e o command.com 1.2. Por quê? Porque quando nós usamos essa configuração, aqui ó, ele cria uma configuração dizendo que os nossos discos são disque A e disque B aqui. E as ROMs ficam no disque ROM. Ou seja, ele entendeu que a pasta disque lá é a pasta onde tem o disquete. E aí, meu amigo escovador de bytes, é importante que você entenda que para editar os arquivos bateria, que nada mais são que arquivos de texto, acho que podem ser editados por qualquer editor de texto, a gente vai precisar, obviamente, de um editor de texto bacana que a gente possa utilizar no MSX1. E para isso eu vou tirar o editor aqui do nosso disquetinho aqui do Expert DD Plus, que vem com o editor.com lá gratuitamente pra gente. Esse programinha vai estar aqui dentro do nosso queridíssimo repositório. Então você baixa o repositório que você vai receber de graça esse editor, que vai colocar aqui. E para tirar esse cara do disquete, eu vou usar aqui um leitorzinho de disquete, vou colocar nosso disquete aqui, vou colocar lá no leitorzinho de disquete. E aí a gente vai copiar esse cara, esse editor.com, para dentro lá da nossa pasta disk, para que a gente tenha um editor de textos que possa ser utilizado no nosso queridíssimo MSX1, para que a gente possa editar aqui os textos, que são os arquivos de bateria, que nada mais são que arquivos de texto com os comandos do MSX-DOS lá dentro, que vão ser executados em ordem 1 a 1. Então vamos pegar esse cara aqui e vamos colocar lá no nosso queridíssimo disquete, para que você possa ter aí e poder usar no seu emulador. Então, amigo escovador de bytes, vamos começar plugando aqui o nosso leitor de disquete. Assim que a gente plugar o nosso leitor de disquete, você vai ver aqui que dentro aqui do My Computer nós vamos ter aqui o flop disk A. E dentro do flop disk A a gente vai ter aqui ó, o editor.com. Então nós vamos copiar esse editor.com, não copy. E aí nós vamos gravar lá naquela nossa pasta onde nós colocamos o nosso repositório. Então a gente vai vir aqui dev, byte creator, MSXOS, que é o nosso diretório. Dentro de MSX1, DSK. Então simplesmente colar o cara aqui. Vamos dar um paste. E aí nós vamos colar o cara lá. E agora nós temos um disquete com o MSX2 1.8 e o editor. E agora nós vamos rodar esse cara para ver se a gente consegue usar o editor dentro do nosso queridíssimo MSX-DOS. Então, amigo escovador de bytes, aqui estamos nós de novo no nosso Visual Studio Code. Se você olhar aqui a nossa pasta disk agora, nós temos aqui o editor.com, que é o programinha que nós vamos usar para editar os nossos primeiros arquivos de bateria. E aí a gente vai dar um ponto barra make aqui, obviamente entrando na pasta MSX1, não sei porque saiu, mas estamos aqui. Vamos dar o ponto barra make. E agora com o ponto barra make vai chamar aqui o nosso computador MSX. E aqui estamos nós no nosso MSX-DOS. Somente para testar aqui o editor, nós vamos dar aqui um editor, que é o comando para rodar ele. E aí vocês vão ver aqui em toda a sua glória o processador de texto do Fernando A. dos Santos Júnior, feito em 1989, da Gradiente, o editor. Então vamos clicar aqui para redigir um texto. Vamos escrever um comandinho bem simples aqui, ren. No caso, ren aqui é de comentário.
é o autoexec.bat, apenas para a gente ter um arquivinho autoexec.bat lá. E aí, dando ESC, nós voltamos aqui para o menu inicial, onde a gente tem aqui a gerência de arquivo. Então a gente vai na opção 3. Nós vamos digitar 3 aqui. E aqui a gente vai gravar. Então eu vou para a opção 1. Eu vou gravar em disco. E eu vou digitar o nome do arquivo aqui, autoexec.bat. Vou dar Enter. E aí você vai ver lá, ele deu aqui a operação concluída e voltou para o menu. Então agora a gente pode sair do programa. Se a gente der um ESC aqui, a gente pode dar a opção 8 para retornar para o DOS. Você confirma que você já salvou. Se eu der o dir aqui, agora nós temos um autoexec.bat lá. E apenas para mostrar que o autoexec.bat é a primeira bateria que o nosso arquivo MSX-DOS roda quando a gente executa, eu vou fechar esse emulador e vou chamar ele de novo aqui. A gente vê o MSX-DOS chamando o nosso autoexec.bat assim que o programa é bootado. Tá ali, ele deu o REM, esse é o autoexec.bat, que foi o comando que nós colocamos dentro do nosso queridíssimo autoexec.bat, e com isso a gente comprova que assim que o MSX-DOS faz o load, a primeira coisa que ele executa é o autoexec.bat. E com isso, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada. Se você acompanhou a playlist do início ao fim do nosso queridíssimo Sistemas Operacionais, agora você tem 2 disquetes no seu emulador, um com MSX-DOS 1.0 e um com MSX-DOS 2.0. E isso vai ser muito importante para a gente, porque agora nós vamos efetivamente começar a meter a mão no código, começar a ver quais os comandos do DOS a gente tem, quais estão presentes no MSX-DOS 1, quais estão presentes no MSX-DOS 2, e aí a gente vai não só ter disquetes para que a gente possa montar para um determinado computador, se a gente quiser usar o MSX-DOS 1 ou o MSX-DOS 2, a gente vai ter essas duas versões prontas aqui no nosso computadorzinho, para gerar quando a gente precisar, mas também vai ser muito útil para a gente conhecer as diferenças entre os dois MSX. Conhecendo as diferenças entre o MSX-DOS 1 e o MSX-DOS 2, você vai poder saber o que você pode fazer quando você estiver no universo do MSX-DOS 1 e o que você não pode fazer. E o que você pode fazer quando você estiver no universo do MSX-DOS 2. Então, muito obrigado para vocês que estão assistindo os vídeos, estão compartilhando, estão dando like, estão escrevendo seus comentários aqui. Inclusive, eu gostaria que vocês aí que são assinantes do Patreon, patreon.com/TheByteCreator, mas estão no tier gratuito, vocês me dissessem o que motivaria vocês a sair do modo gratuito do Patreon e entrar para o modo pago. Mande aí sua mensagem dizendo o que você acha que seria legal para a gente ter lá dentro do nosso Patreon, que motivaria você a pagar $1 aqui para o canal, para ter vídeos cada vez maiores, melhores e mais bacanas, assim como fazem os nossos amigos aqui da lateral do vídeo, os nossos amigos verdadeiros escovadores de bytes, que assinam nossos programas de patrocínio. Um abraço e um beijo a todos vocês, amigos patronos, que fazem o nosso canal ser maior, melhor e cada vez mais bacana. Então vambora, galera, chega de churumelas, mas faltou dar uma mensagem aqui muito importante, que é a seguinte: acima de tudo que eu falei aqui hoje, você tem que ser feliz. Um abraço e até o próximo vídeo.